O Senhor esteja convosco. Está no meio de Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. No último dia da festa, o dia mais solene, Jesus, em pé, proclamou em voz alta: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, conforme diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu interior. Jesus falava do Espírito que deviam receber os que tivessem fé nele, pois ainda não tinha sido dado o Espírito, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que crê em mim, conforme diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu interior. Amadas irmãs, amados irmãos, a alegria de ouvirmos esta profecia de Jesus para nós, para aqueles que são a igreja, para aqueles que caminham nesse mundo, sendo sinal da sua palavra, formados pelo seu Espírito e inspirados por Ele, para anunciarem com a própria vida que Jesus é o Senhor, que Ele está vivo e ressuscitou. É a alegria de estarmos aqui hoje, nessa noite, como filhos de Maria, a Senhora de Pentecostes, a mãe da igreja, aquela que nos reúne debaixo dos seus braços para nos conduzir, cheios do Espírito Santo, ao caminho que o Cristo espera de nós. Eis aqui, amados irmãos e irmãs, a grande esperança que deve realmente encher o nosso coração. A esperança de uma promessa que Jesus fez e de uma promessa que se realiza a cada dia nas nossas vidas, quando nós fazemos ecoar na nossa própria vida tudo isso que Jesus nos disse. Aquele que crê em mim, rios de água viva jorrarão do seu interior. Estamos na vigília da solenidade de Pentecostes. E nós precisamos realmente nos perguntar de forma muito séria aquilo que fizemos no ato penitencial. Nós somos homens e mulheres da unidade ou somos homens e mulheres da dispersão? Somos homens e mulheres conduzidos pelo Espírito de Deus, ou o Espírito que nos conduz, que nos inspira, é um outro Espírito? Quando rezava essa palavra de hoje, lendo a primeira leitura, a imagem que veio à minha cabeça é uma imagem muito conhecida nossa, de uma brincadeira de criança, e que nos ajuda a entender muito bem aquilo que a palavra hoje nos ensina. A brincadeira do telefone sem fio. Todo mundo já brincou e todo mundo sabe o que é, não é? Então, o primeiro diz uma frase e ela precisa o quê? Ser passada de boca em boca. E a gente que já brincou, a gente já sabe. O que acontece lá no final? Tudo distorcido. A linguagem, a fala, perde a sua objetividade. Porque, como a gente diz no outro ditado, quem conta um conto, aumenta um ponto.
E o pior, aumenta o ponto a partir da sua conveniência, a partir daquilo que entendeu ou achou que entendeu, a partir daquilo que acha que é. E hoje o nosso mundo é terrível, né? Porque é um mundo onde todo mundo dá opinião sobre tudo, principalmente da vida dos outros, não é? Dá opinião na vida do padre, na vida da igreja, na vida do papa. Todo mundo quer ensinar o padre a ser padre, o papa a ser papa, né? E muitos já estão querendo ensinar Deus ser Deus. Né? Por quê? Porque não são capazes de ouvir verdadeiramente a palavra que o Senhor nos diz. E a primeira leitura para nós hoje é o reflexo disso. Aquele povo não quis mais ouvir a palavra do Senhor. Se deixaram guiar pelas suas próprias ideias, se deixaram guiar por uma linguagem, por uma palavra própria, e por isso decidiram, entre eles, construir uma torre. E naquele processo, Deus foi fazendo o quê? Deus foi dando corda, foi dando corda, foi dando corda, mas depois Deus fez a justiça acontecer. Ah, é assim? Vocês querem fazer sem o meu consentimento, sem a minha presença, sem a minha palavra que autoriza, sem a minha palavra que educa, sem a minha palavra que conduz? Então tá bom, a partir de agora, ninguém mais se entende. E aí se a gente volta para trás na brincadeira lá do telefone sem fio, quem que se entende? Ninguém. A palavra foi dita, foi anunciada, mas como ela foi proclamada do jeito que cada um achou que era o melhor jeito, o jeito mais apropriado, ou o jeito que mais conforto lhe trazia, olha o que deu. Então, precisamos realmente nos perguntar, qual espírito nos conduz? O espírito do mundo que divide, que separa, o espírito da opinião, o espírito da falsa verdade, ou é o Espírito Santo que nós sabemos, que é o espírito do amor, o espírito que une, o espírito que congrega, o espírito que nos faz ser um com Jesus e com o Pai. O Espírito Santo não é para nós apenas um sopro, um fogo, uma pomba. Estas são manifestações do Espírito. Mas Santo Agostinho traz para nós a melhor definição do Espírito. O Pai é Pai porque tem o Filho é Filho porque tem o Pai. E o Espírito Santo é o amor que une o Pai e o Filho. Então, se somos conduzidos em nossa vida, nas nossas atitudes, pelo Espírito Santo, nós estamos sendo conduzidos na unidade da Trindade, na unidade do amor. Muito mais do que um fogo que queima e que nos faz sentir uma emoção especial, o Espírito é aquele que provoca em nós uma atitude de amor. E quem ama congrega, quem ama não divide. Quem ama diz a linguagem de Deus, a linguagem do Espírito que é amor. Quem ama não pode e não deve dizer a linguagem do mundo, a linguagem que dispersa, a linguagem que divide, a linguagem que causa mal-estar. Então, por isso, mais uma vez, eu volto à pergunta: qual espírito me conduz? O Espírito Santo ou o Espírito do mundo? E se ou se percebo ainda na minha vida que é o Espírito do mundo que ainda me conduz em algumas atitudes, em alguns momentos, eu preciso ouvir aqui com muita atenção aquilo que a segunda leitura hoje nos ajuda a lembrar. Nós, muitas vezes, não sabemos como rezar, o que pedir, o que fazer.
São Paulo aos Romanos deixa claro para nós: o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza. Então, meu povo, nós temos o queijo e a faca na mão. E eu, como bom mineiro, eu acrescento a goiabada, né? Porque temos a Virgem Maria junto conosco. Aquela que adoça o nosso coração e nos ajuda a sermos dóceis à ação do Espírito em nós. Então nós temos o queijo, a faca na mão e o doce. O que a gente precisa? Cortar e comer. Mas o que a gente prefere? Clama, xinga, briga. Ô Senhor, esqueceu de mim. Ô minha Nossa Senhora. E a gente vai lamuriando, e esquecemos que tudo já nos foi dado. A palavra já nos foi dita, e de forma muito clara. Ninguém está aqui pregando em grego, ninguém está aqui pregando em hebraico, ninguém está aqui pregando em turco, em chinês, em japonês. Não, nós estamos falando em português, a língua que nós entendemos. E língua essa que deve trazer ou possibilitar ao nosso entendimento aquilo que o Senhor nos pede. Mas muito mais do que falar, eu preciso demonstrar aquilo que o Espírito faz em mim. Porque, como nós dissemos, o Espírito é amor. E quem está no Espírito deve amar. Falar a linguagem do amor. E falar a linguagem do amor significa unir, congregar, ouvir e testemunhar. É isso que o Espírito nos motiva. É isso que o Espírito nos inspira. É isso que devemos buscar quando levantamos os nossos braços aos céus e clamamos: vinde Espírito Santo, socorrei-me. Porque muitas vezes eu não sei por onde ir, não sei o que falar. E quem já fez a oração, quem se deixou conduzir pelo Espírito, pode dar esse testemunho. É ou não é verdade? Trago para vocês um testemunho pessoal, onde eu pude experimentar essa ação do Espírito e essa palavra de Deus que naquele momento precisava sair de mim, mas eu não sabia o que fazer. Né? Eu vou contar o fato, sem citar a pessoa, foi uma direção espiritual. A pessoa me trouxe uma situação muito complicada. Não é? Era um caso de abuso dentro da família. Abuso sexual. E o que você diz numa situação dessa? Para nós padres, estamos ali no momento de segredo, confissão, de acolhida, e você vê o sofrimento daquela pessoa, e o que eu podia fazer? De concreto. Não é? Qual que era a minha vontade? Ir até lá, né? Humano falando aqui, ir até lá na casa e, né, dar uma sova. Quem estava fazendo aquilo com aquela garotinha. Mas eu não podia fazer isso. E eu falei: Espírito Santo, me inspira, me ajuda, porque eu não sei o que dizer, eu não sei o que falar, eu não sei como agir diante dessa situação. Porque se naquele momento eu estivesse me deixado guiar pelas vozes da dispersão, pelas vozes do mundo, eu com certeza teria levantado dali, teria ido lá, tirar satisfações com aquela pessoa que fez ou que estava fazendo aquilo com aquela garota. Né? Só que naquele momento eu precisava lembrar, recordar quem eu era. Eu era para aquela pessoa, para aquela garota, a presença do amor de Deus diante do desamor. Eu tinha que ser uma presença de união diante de uma presença de desconfiguração de toda a sua vida. Eu precisava reconstruir no seu coração o amor pela vida, o seu amor pessoal, o seu amor familiar, e não piorar a situação. Então, naquele momento, enquanto ela falava, no silêncio do meu coração eu rezava e pedia a unção e a presença do Espírito para que me desse uma palavra
para dizer para aquela garota. Então eu ouvi, esperei que ela dissesse tudo, e a única coisa que veio na minha boca foi isso: Deus te ama. Só isso. Eu não consegui falar mais nada. Deus te ama. E aquele momento, para a vida daquela menina, foi como se tirasse dela, com a mão, toda a dor, todo o sofrimento, toda a agonia que ela sentia, todo o sentimento de morte, porque ela falou: Padre, eu vim aqui por causa disso, porque eu estava desesperada e a minha intenção era me matar, porque eu não suportava mais tudo isso. E a única coisa que veio na minha boca foi isso: Deus te ama. E essa palavra devolveu para aquela jovem o quê? A sua unidade interior. Naquele momento o Espírito me ungiu para que aquela jovem pudesse receber essa graça do amor mais uma vez na sua vida. E recebendo o Espírito, a unção do Espírito no seu coração, o que ela fez? Ela conseguiu perdoar. E perdoar o próprio pai, que abusava dela. Então, eu poderia ter sido, naquele momento, voz de dispersão. E naquele momento, pela ação e unção do Espírito, eu consegui ser uma voz de união, de amor, de restauração. Então, meus irmãos, é muito sério isso que nós estamos celebrando hoje. E é esse mesmo Espírito que quer hoje transformar realmente a minha vida e me ajudar a sair da dispersão. Quem está dizendo a verdade? Quem está com a verdade? Quem anuncia de verdade que o Senhor está pedindo para fazer? Porque falar é fácil. Mas na hora que eu preciso arregaçar as mangas e enfrentar a situação, como é que eu faço? O celular, as redes sociais aceitam tudo, qualquer imagem bonita. Mas quem conhece realmente o interior de cada um dos nossos corações? Corações muitas vezes feridos, desfigurados, manchados, corações aí que foram sequestrados, não é, por tantas realidades deste mundo, e que precisam reencontrar aqui um caminho de unidade, um caminho de vida, um caminho de salvação. Então que nós possamos, nessa solenidade de Pentecostes, pedir essa graça ao Espírito Santo, de ouvir a voz de Deus, que é a voz que congrega, que é a voz que une, para que possamos estar cada vez mais longe de todas essas vozes que dispersam. E ainda assim, se eu perceber que estou fraco, que não aguento, que não sei, que estou perdido, que eu possa lembrar de Nossa Senhora. Ela que é esposa do Espírito Santo. Ela que é mãe da unidade. Ela que é mãe da igreja. Ela que acolhe e que abraça todos os seus filhos. Certamente, ela não nos deixará. Certamente, ela não nos abandonará. Que ela conhece cada um dos seus filhos. Ela conhece que nós precisamos da sua presença e do seu amor materno. Então, lembremos: faca, queijo e goiabada, não é? Corto e como. Ah, padre, mas eu sou diabético. Mas tem doce diabético, né? Diabético. Brincadeiras à parte aqui, né? Não tem desculpa, gente. Não tem desculpa. Com isso eu estou querendo dizer isso. Não tem desculpa para não se converter. Não tem desculpa para não ouvir a voz de Deus e ser um homem e uma mulher da unidade. Não tem desculpa para deixarmos o caminho da dispersão e encontrarmos o caminho de Deus. Não dá mais. E quem insistir, não é, vai receber aqui a justiça de Deus. Isso não é para deixar ninguém com medo, não.
mas é para despertar a nossa atenção, despertar o nosso coração, para que sejamos autênticos e verdadeiros cristãos, para que sejamos verdadeiros filhos da igreja, que tem como mãe a Virgem Maria, esposa do Espírito Santo. Então, que o Espírito venha em nosso socorro e que naqueles momentos em que não conseguirmos falar, que o Espírito possa falar em nós. Naqueles momentos em que não conseguirmos rezar, que o Espírito reze por nós. Naqueles momentos em que acharmos que está tudo perdido, que possamos repousar no Espírito e deixar que o Espírito realmente nos conduza. Que a Virgem Maria, Mãe da Igreja, nos ajude na nossa caminhada para sermos homens da unidade, mulheres da unidade, não da dispersão. Que assim seja. Amém.